Graça e paz. Abramos o livro de Deus em João capítulo 5. Evangelho de João, o capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler sentados, vocês sentados mesmo, do versículo 1 ao versículo 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-se, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é te lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Querido Pai, lemos o livro dos livros, uma parte dele, que certamente Tu inspiraste João para trazer o ensino devido para a nossa alma, para o nosso cotidiano. Mas, Pai, Tu sabes como nós somos, limitados, frágeis em nós mesmos. Por isso suplicamos a intervenção, a iluminação, o poder do Teu Espírito Santo para acolher esta mensagem e também para praticá-la. Sem Ti, Jesus disse a mim, disse a cada um aqui: sem mim nada podeis fazer. E, na verdade, Senhor,
Isto é real e gritante em nossas vidas. Portanto, Pai, trabalhe em nossos corações, nossas mentes, em todo o nosso ser, e nos leva a obedecer-te, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no mundo corporativo, no mundo empresarial, toda empresa precisa de ter uma identidade organizacional representada pela sua missão. A missão, na verdade, amados, é a finalidade de qualquer empresa, é a finalidade da sua existência. Ela diz porque existe por causa da sua missão. E ela tem que ter uma visão. Cada empresa que é bem organizada tem que ter uma visão. Essa visão é, na verdade, uma ideia mental que descreve o que a empresa quer realizar, o que a empresa quer ser, quer realizar em determinado tempo e espaço. E essa empresa precisa também ter valores. E os valores, amados, são os princípios éticos que essa empresa norteia em suas ações. Esses princípios que devem nortear a empresa. E esse livro de João é interessante, o Evangelho de João, que se você já notou, nós estamos pregando sobre o Evangelho de João todos os domingos. Porque traz lições extraordinárias, preciosas. Esse Evangelho de João foi escrito, amados, para provar a identidade de Jesus. E esta identidade de Jesus Cristo, meus queridos, é revelada pelo cumprimento dele, da sua missão aqui na terra. Ele veio para realizar a obra do Pai. Ele veio expressar isso em toda a sua vida, em palavras, ações, sinais, tudo para o cumprimento dessa missão que Deus, o Pai, tinha colocado nele, que era para morrer pelos pecadores eleitos. Veja, abra o livro de Deus, no capítulo 17, versículo 4, de João 17, 4, que ele em oração conversa com o Pai, dizendo isso. Eu te glorifiquei na terra. A expressão, olha bem, consumando o quê? A obra que me confiaste para fazer. Então, Jesus Cristo tinha a ideia, o foco todo na obra do Pai, o que o Pai mandou fazer. E ele fazia isso, e lá, já na cruz, crucificado, ele tinha convicção desta obra completa. Ele tinha convicção que tinha chegado realmente à conclusão. Aquela expressão de Isaías 53, 11, ali Jesus Cristo estava extremamente satisfeito porque cumpriu a obra cabalmente que o Pai mandara. Ele disse, olha, está consumado. Isaías 53, 11, ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo justificará a muitos, não a todos. E então, amados, esse texto também nos ensina que Jesus Cristo trabalhou em cima disso aí, para cumprir a missão, cabalmente a missão que o Pai colocara para fazer. Amados, Jesus vai a um tanque, né? Veja o versículo 2 do capítulo 5. Volta ao capítulo 5, versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Jesus vai a este tanque de Betesda, tanque de Jerusalém. Perto aí, diz a palavra, perto da porta das ovelhas.
Existe uma incerteza contextual acerca do nome desse tanque. Aí tem Betesda, mas os teólogos e etc., de carteirinha, ficam brigando se é Betesda ou Betesda. Mostra aí que pode ser derramamento, lugar de derramamento, casa de misericórdia, e Betesda é casa das oliveiras. Mas, amados, todo leitor da Bíblia quer ser teólogo. A gente vê as confusões, as apologias, né? Os apologetas lá na internet, cada um querendo mostrar que está com a razão. Eu não entro nessa aí, mas todo que lê a Bíblia em si é um teólogo, tal como cada brasileiro é um técnico, né? Para onde você passa, cada um tem a solução para o Brasil. É assim também na área da teologia, cada um quer mostrar como se deve ser, e quando se coloca esses homens, esses técnicos, né, para assumir um time, é um fracasso. Mas, amados, nós precisamos também mostrar aqui, o que eu estou preocupado, não é que seja Betesda, Betesda, não importa. Importa que a gente estava presente ali. O Deus de misericórdia, o Deus presente, o Emanuel, Jesus Cristo. Isso é que importa para a gente, amados. Essa expressão de se é isso e é aquilo outro, isso pode encher o intelecto, pode aguçar o intelecto, mas não muda a vida espiritual de ninguém. Por isso, vamos pensar nesse texto de maneira que você seja grandemente abençoado, eu seja grandemente abençoado. E não importa também aqui, veja o versículo 2 ainda, ora existe, o versículo 1, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Há uma briga também sobre isso. Qual será essa festa? João não mostra. E alguns chegam a dizer, é a Páscoa. Outros não asseveram que é a do Ano Novo. Por conta dessa superstição que havia na época, mas no período do Ano Novo, né? O que é que fazia, né? As pessoas iam para certos tanques, e isso não era só em Jerusalém, no Oriente, em algumas localidades, as pessoas iam para certos tanques para esperar o mover das águas, para que fossem curadas. Hoje tem certos crentes, infelizmente, né? Certos crentes que usam o quê? No Ano Novo, no dia 31, a roupa branca, para ser abençoado, como outras pessoas pensam aí. Então, essas coisinhas, mas não importa, nada isso importa, amados. O que importa é que este homem tinha uma grande necessidade. O que importa é que Jesus Cristo estava num ambiente de tremendas necessidades, de tremendos problemas seríssimos. Uma multidão estava ali. E, amados, o quadro desse tanque é um quadro de uma situação da humanidade sem Cristo. A alma de muita gente está gritando, mas as pessoas estão alienadas, não sabem o que fazer. Chega como este homem e diz, eu não tenho ninguém. E vamos estudar algumas coisas aqui, amados, nesta noite, neste ambiente, né? Que Jesus Cristo novamente toma uma iniciativa para estar. Primeira coisa, amados, vamos abrir a palavra, deixa aí na palavra no versículo 6. Acharam? No versículo 6 tem Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado?
Então, a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto é que Deus, Jesus, está nos vendo. Diz aqui que Jesus viu o homem. Muitas vezes nós estamos tão alienados, as pessoas estão tão alienadas de Deus, que estão procurando em todas as coisas, em qualquer coisa serve. Quantas pessoas estão sempre olhando para os tanques da vida, procurando qualquer coisa. Eu vi certas aberrações terríveis nesta Copa. De comentarista até jogador, pessoas colocam ali Messi igual a Deus. É desgraça. Pessoas chegam assim, um cronista esportivo chegou a dizer, amados, não importa se é isso ou aquilo, não importa de onde vem, que traga inspiração aos jogadores brasileiros. Pode ser benzadeira, pode ser um macumbeiro, pode ser isso, pode ser aquilo, que venha. Certa vez, muito tempo atrás, eu ouvi do presidente da OEA, a Organização dos Estados Americanos, dizer o seguinte: não importa se vem de Deus ou do inferno, do diabo, importa que resolva o problema da humanidade. Quantas pessoas estão desta maneira, amados? Alienadas de Deus. E, amados, como Jesus fazia sempre, amados, com as multidões cegas, angustiadas, necessitadas, Ele olha para aquela vida com um olhar de misericórdia. Vamos tentar dizer, Betel, casa de misericórdia, mas ali estava o Senhor de toda misericórdia e toda consolação. Ele estava vendo a necessidade daquele homem. Tinha uma multidão, mas aquele homem foi escolhido por Deus. Você está aqui não por acaso. Como Jesus Cristo não estava por acaso lá. Você está aqui porque Deus quer que você ouça esta bênção de Deus. Jesus está olhando para você. Está olhando a sua situação. Está olhando o seu problema, a sua dificuldade. Não fique alienado. Cadê? Onde está? Aqui é a expressão do versículo 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, eu fico pensando em mim, amados, um alienado, cego no meu entendimento acerca de Deus e do seu plano salvífico, que fazia questão de não querer o caminho certo. Eu fazia isso. Mesmo que minha alma, clamava angustiantemente, de maneira com angústia na alma, por algo que preenchesse meu vazio. Mas eu procurava em coisas, procurava em religiões, procurava em tantas coisas para preencher este vazio, mas ninguém pode conseguir preencher este vazio que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quantas vezes eu me escondi atrás da religião que eu praticava? Eu achava pouco, eu praticava duas de uma vez só. E nós vemos que isso não traz satisfação. A Bíblia nos mostra que o Deus deste século, no verso 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho. E nós, amados, Jesus Cristo está presente, vendo a necessidade de cada um. Não pense que Deus está indiferente. Não pense que Deus está nem aí com o seu problema. Quando a Bíblia diz que Deus contou o cabelo da cabeça, né, de Júnior, Ele quer dizer que nada passa indiferente a Ele. Ele sabe sabe do meu problema, da minha dificuldade. Aquele homem não sabemos quanto tempo ele estava ali. A Bíblia mostra
o quanto tempo estava enfermo. Versículo 5, você pode ver aí. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos de enfermidade. Já não tinha mais esperança, não tinha capacidade para nada. Mostra espiritualmente, amados, isso nos dá uma ideia realmente de como está a situação espiritual da humanidade, totalmente incapaz de resolver seus problemas. E este homem estava ali, 38 anos de enfermidade, não sei quanto tempo ele estava ali, mas tinha 38 anos de enfermidade, procurando, pensando, esperando que as águas se movessem. E, amados, quantos estão nesta situação? Com crendice de todo tipo, menos na fé cristalina em um Deus presente que estava ali. Quantas pessoas estão procurando superstições? Tem jogador que não entra com o pé esquerdo, senão vai dar errado, né? Quantas pessoas não passam por baixo de uma escada? Se vê eu vi isso muito em Campina Grande, se vê um da raça negra no primeiro dia do mês, não sei o que é que eles têm contra os negros, que é uma benção, né? O mês vai ser todo ruim. Lá em Campinas diziam isso. Não dizem mais hoje, porque senão tem um processo, né? Mas as pessoas creem em tantas coisas, como este homem, esperando que movesse as águas. Esperando que o anjo fizesse isso. Mas estava ali Jesus olhando para ele. Que bom saber disso, né? Jesus está olhando para a gente. Israel chegava a dizer: o Senhor esqueceu da gente. O Senhor não olha mais para a gente. Aí Jesus Cristo, Deus em sua palavra, registrado em Isaías, diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamentou, o filho do seu ventre? Aí ele diz: mesmo que este viesse a esquecer, eu não esqueceria de ti. O povo de Deus é a menina do olho dele. Ele protege. Deus está olhando para você. Em segundo lugar, amados, Jesus se mostrou onisciente. Voltemos para o versículo 6. Vendo deitado, e o quê? Sabendo, dentre toda aquela multidão, ele sabia da situação do homem. Sabia que o homem estava ali, estava assim, quer dizer, há muito tempo. Então Jesus se apresenta a este homem. Se apresenta como onisciente, conhece todas as coisas. Meus queridos, parece uma pergunta até, né, idiota que Jesus fez, mas ele que conhecia esse homem, ele não só conhecia o homem, mas também o mal que atormentava este homem. Ele sabia que ele estava enfermo há muito tempo. Durante aqueles anos todos, quantas pessoas, por tantos anos, acham que Deus está indiferente a elas? Quantas pessoas, por causa dos infortúnios, por causa dos males, por causa das desventuras, dos revés, das decepções, das traições, estão com as mãos ressequidas, sem esperança, sem nenhuma força mais, já querendo desistir. Não sei se tem pessoas assim aqui, presentes esta noite, amados, mas Jesus Cristo não só está vendo você, mas está sabendo o que você passa.
Pense nisso. Amados do Senhor, o seu problema está exatamente em você. Não está fora. Não bota culpa nos outros. Veja que Jesus Cristo, depois que encontrou com ele, novamente, ele disse: olha, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O problema está em você. A Bíblia diz que se queixa o homem vivente. E a resposta bíblica é dos seus próprios pecados. O problema está em você. O problema não está em Deus, não está nas outras pessoas. Olhe para dentro de você. O Senhor conhece você, conhece o seu problema e sabe que você realmente precisa dele. Não só a falta das coisas, não são as faltas das coisas, amados, não são suas angústias, não são suas decepções. O grande problema é você, está em você. O seu problema está exatamente em você. Você está olhando para as coisas e não para o Deus que muda todas as coisas. Abra no texto de Mateus 6,36. Mateus 6,36. E leamos esse texto. Seis 6,34, quer dizer. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quantas pessoas estão vivendo de passado? Isso traz angústia no presente. Quantas pessoas estão pensando no futuro? Isso traz ansiedade. Então vive intensamente hoje. Jesus está presente. Ele é onisciente, conhece a sua vida. Não vá lá para o passado nem para o futuro. Fique hoje. Ele está aqui. Ele quer realmente transformar, mudar. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, 16:33 de João. Ele conhece você. Ele sonda você. Mas você não o conhece. Você não o conhece. Vamos ver isso aí depois. Este homem confiava naquele tanque com as águas que poderiam ser movidas pelo anjo, mas não conhecia aquele que poderia realmente sará-lo. Veja quando os judeus, os líderes religiosos, vendo aquele quadro, ele levanta a cama, levando o leito, o catre. Quando perguntaram para ele, veja o versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando leito, pôs-se a andar. E naquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não tem lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E olha bem o que ele disse. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te diz: toma teu leito e anda?
mas o que fora curado não sabia quem era. Quantas pessoas falam, podem até falar de Jesus Cristo, podem até expressar Jesus Cristo, mas não conhece Jesus Cristo. Muitas pessoas, até dentro dos templos, estão como Samuel, conhecia tudo do templo, das coisas do templo, mas não conhecia o Senhor do templo. Nós precisamos ter essa experiência real, profunda, que Jesus Cristo é o Deus presente. Você precisa conhecê-lo. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhecia o homem, mas o homem não conhecia Jesus. Este é o grande problema da humanidade. Porque se conhecer Jesus Cristo experimentalmente, muda de vida. Em terceiro lugar, amados, veja o versículos o 6 e o 7. Vamos juntar os dois. O fim do versículo 6 diz, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Parece uma pergunta absurda, né? Parece uma pergunta, sei lá, boba da parte de Jesus Cristo. Mas, na verdade, tem muita gente, assim, amados, que Deus quer trabalhar. Deus quer fazer nos seus corações. Mas muitas pessoas estão tão abatidas nessa vida que não tem mais esperanças em nada. Quantas pessoas estão por aí? Acabou-se tudo. Vem a solução certa, não tenho ninguém. Olha tanto para o problema, esquecem de ver a solução. Ficam toldadas, cegas. Por isso esse terceiro ponto, Jesus se mostra como solução. O problema era tão angustiante, a sua incapacidade de mudança era tanta que ele estava incapaz de ver e saber quem fez a pergunta. Quantas pessoas estão procurando a solução, amado? Tão desesperadamente em coisas que viram as costas para Deus e o que é pior, para eles qualquer coisa serve, desde que seja resolvido o seu problema. Tem gente, qualquer coisa. Você já disse, eu já disse algumas vezes, quando eu não conhecia Jesus Cristo, falando de Deus, tá bom. Todo caminho dá em Deus. Conversa. Só um caminho dá em Deus, Jesus Cristo. Ele estava olhando para aquele tanque, olhando para a solução dele ali, quando estava presente quem? Aquele que é maior do que todas as coisas. No capítulo 12, amados de Mateus, Jesus Cristo começou a conversar com os judeus e disse que era maior do que o sábado. Que era maior do que isso. Mas no versículo 6, que me chamou a atenção nesse capítulo 12, é que ele disse que era maior que o quê? Aqui está quem é maior do que o templo. No versículo, capítulo 24 de Mateus, os discípulos, olha que grandes pedras, que majestosa essa construção. Deus que já, isso não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
destruída. No ano 70 aconteceu. Mas quem permanece é aquele que é maior do que o templo. Esse templo foi construído para a glória de Deus, esse templo aqui. Mas maior é Jesus Cristo que está aqui presente. É Ele que é a razão da nossa existência. Ele é a razão do nosso viver. Ele se coloca como a solução. Mas não procure Jesus Cristo como interesseiro, mas esteja interessado no seu amor, esteja interessado em segui-lo com o coração inteiro. Meus queridos, esse texto nos ensina bastante. E Jesus Cristo se mostra como a solução do problema deste homem. Esse problema angustiante. Como eu disse neste dia, nessa Copa de 2014, é um problema sério. De tanta superstição, tantas coisas. Tem gente que só vai com a roupa só todos os dias. Tem gente que, isso dá sorte, isso não sei o quê. Pior que muitos crentes que entram nessa conversa. Nossa sorte é Jesus. Ele está presente. Ele conhece você. Ele é a única solução, não é uma opção de vida. Jesus Cristo não é uma opção de vida para nós. Jesus Cristo é a prioridade para a nossa vida. Você não pode ser nada sem Ele. Então, amados Senhor, eu creio que Jesus choraria hoje. Se Ele estivesse no Brasil, né? Choraria como Ele chorou em Jerusalém. Que tu soubesse, Jerusalém, que poderia estar a paz. Quantas vezes eu quis recolher-te, como a galinha recolhe seus pintinhos, né? Em suas asas, tu não quiseste. Quantas pessoas procurando coisas, superstições, etc. Este homem, eu não tenho ninguém. Quando o maior de todas as coisas, o Senhor dos senhores, estava ali presente. Não pense que Deus está ali, está indiferente a você. Jesus apresenta-se como solução. Mas o homem diz, não tenho ninguém. Quer ser curado? Ele diz, minha solução está nas águas. Minha solução está no mover as águas. Quantas vezes a gente prega Jesus Cristo, estamos pregando a toda quarta-feira em bairros diferentes. As pessoas ouvem, mas querem ficar em suas religiões, quando Deus não quer esse tipo de religião que não traz salvação, que não dá certeza de vida eterna, que não traz gozo ao coração. Meus queridos, a solução é Jesus, mas você olha para as circunstâncias, para pessoas, para coisas, menos para aquela pessoa que pode todas as coisas. E pode e quer. Quer ser curado? Mesmo alienado. A misericórdia de Deus é tão grande, tão extraordinária, que esse homem mesmo alienado, mesmo que não tendo a visão certa, Deus fez suprir a necessidade dele. Veja que o versículo 8 diz, então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Meus irmãos, vamos pensar nisso. Deus está vendo você. Deus está se mostrando onisciente, conhece você. Deus apresenta-se como solução. Não desvie os olhos dele. Não venha com desculpas para ele, olhando para as outras coisas. Apesar de tanta alienação do homem, Jesus resolveu o problema dele.
A cura de Jesus é incondicional, completa, imediata, instantânea e inquestionável. Hoje os curandeiros assim, mandam andar, né? E a pessoa ainda vai capengando. A cura de Jesus Cristo não é assim. O homem foi curado com o objetivo de glorificar a Deus. Deus ser glorificado. E não para receber uma bênção. A cura foi um ato da misericórdia, que não era proibido, nem no dia de sábado, essa misericórdia. Os judeus proibiam. Mas Jesus Cristo não proibia, Deus não proibia. Abra aí Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também de quê? Sabe, ele está acima disso aí. O discípulo queria proibir até fazer o bem no dia de sábado, os fariseus. Mas aquele que é maior do que o tempo, maior do que o sábado, curou aquele homem. Usou de misericórdia. Aprenda que Deus não para, nem se cansa de trabalhar por aqueles a quem Ele escolhe e para aqueles que esperam nele. Sua obra de providência e manutenção continua em pleno andamento. Veja o versículo 17, o que é que ele diz. Versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai, o quê? Trabalha até agora e eu trabalho também. Ele sustenta, controla todas as coisas até hoje. E você está dentro da agenda de Deus. Deus cuida de você. Por isso, nesta noite, não sei o problema seu, se é de salvação, se é outro, ele diz: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Este homem, mesmo após a cura, não conhecia Jesus. Depois, quando Jesus se revelou, ele proclamou a outros a sua bênção. Disse que foi Jesus que curou. Que você possa ter a experiência com Jesus Cristo, para proclamá-lo, para a glória dEle e em nome dEle. Amém. Vamos orar, amados, e vamos passar para a ceia do Senhor. Querido Deus, te agradecemos por esta palavra. Essa palavra que não nos deixa alienado. Essa palavra, na verdade, nos ensina o verdadeiro caminho para a vida. Louvado seja o teu nome. E que teu Espírito Santo, que só Ele pode fazer isso, abra o entendimento de cada pessoa aqui para entender estas verdades eternas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.